Aleluia, graças e paz, irmãos. Eu queria convidar você, desde já, a levantar um aplauso ao Senhor, porque Ele é digno, amém? Aleluia, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Ele é digno, em todo tempo. Você pode dizer amém? Aleluia. Nós somos muito gratos ao Senhor pela sua vida, por você ter chegado até aqui. Para muitos, talvez não tenha sido fácil estar aqui. Nós sabemos que muitas pessoas estão enfrentando muitas dificuldades. Algumas perderam suas vidas, algumas perderam os seus bens. Então tem sido dias difíceis, para muitas pessoas. Mas deixa eu dizer algo para você. Sempre que o caos ele se estabelece, é porque há uma glória para ser manifesta. Diga amém. Enquanto nós estávamos aqui adorando ao Senhor, o Senhor assim foi trazendo à minha memória algumas imagens que certamente você também foi vendo, imagens de destruição, de calamidade. E sobre essas imagens o Senhor me fez ver uma nuvem pairando. E ali o Espírito começou a falar ao meu coração que algo novo da parte de Deus está por vir sobre o nosso estado, amém? Aleluia, eu creio, irmãos, e assim eu testifiquei no meu espírito de que de fato o Senhor está providenciando algo novo para o estado de Pernambuco. Diga amém. Então creia nessa verdade, porque verdadeiramente nos próximos dias nós começaremos a ver coisas novas, e eu ouso dizer, nunca antes vista nesse estado, amém? Eu creio, irmãos, e eu falo isso da parte do Senhor, que esse estado, em breves dias, e eu declaro no nome de Jesus que eu falo isso profeticamente, em breves dias nós começaremos a experimentar um avivamento que nunca experimentamos nessa terra, amém? Você pode celebrar o Senhor por isso, dê amém, dê glória a Deus, amém? Porque isso fala sobre, sabe, os céus descendo sobre essa terra. Então o Senhor está preparando algo para os próximos dias, louvado seja Ele, glória a Ele, amém? E olha, deixa eu dizer aí para você, como você sabe, muitas pessoas estão necessitadas em muitos lugares, e algumas pessoas daqui da comunidade não é diferente, e o Senhor é bom em todo o tempo, e o Senhor providenciou aí uma sopa para ser entregue ao término desse culto, na nossa comunidade que foi afetada lá embaixo. Aleluia, você pode dar glória a Deus? Louvado seja Deus, né? A nossa irmã Deise preparou uma sopa aí, e ao final do culto nós vamos precisar de alguém que tenha aí um braço forte, alguém que possa estar auxiliando, para que essa sopa possa chegar até lá e abençoar algumas pessoas que estão precisando desse alimento. Então, em nome de Jesus, se você pode ser uma dessas pessoas, quando terminar o culto, você não vai embora não, me procure, e a gente vai estar dirigindo você, orientando você, e como você vai poder estar auxiliando. Eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia. Segundo livro das Crônicas, capítulo 9. Dos versos 1 a 8. Segundo livro das Crônicas, capítulo 9, dos versos 1 a 8. A palavra do Senhor diz assim: quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo com perguntas difíceis. Chegou com uma enorme comitiva
com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada profundo demais que Salomão não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído e a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os trajes deles, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como que fora de si, e disse ao rei: é verdade o que eu ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava no que se falava, até que vim e vi com os meus próprios olhos, e eis que não me contaram nem a metade da grandeza da sua sabedoria. Você supera a fama que ouvi. Felizes os homens à sua volta, e felizes estes seus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o seu Deus, que se agradou de você e o colocou no seu trono como rei para o Senhor, o seu Deus. É porque o seu Deus ama Israel e quer estabelecer-o para sempre, que ele o constituiu rei sobre este povo, para que você execute o juízo e a justiça. Aleluia. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez e você clamar ao Senhor nessa hora, para que essa palavra ela alcance o seu coração e que toda a verdade do Senhor lhe seja revelada, e que ela venha produzindo em sua vida o desígnio para o qual o Senhor nessa noite atraz a cada um de nós. Senhor, nós estamos diante da sua palavra. A sua palavra é viva e eficaz. Em nome de Jesus nós oramos, para que nesta hora o teu Espírito Santo venha ministrar a sua palavra ao nosso coração. Há uma verdade no teu coração escondida para cada um de nós nessa noite, e nós queremos te ouvir, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Que todo impedimento, que toda barreira, que toda ação que seja contrária à ministração da tua palavra, que em nome de Jesus caia por terra agora, e que a tua palavra, Senhor, ela encontre o seu lugar no nosso coração. Nós oramos assim, no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Aleluia, aleluia. Queridos, o texto nos fala que a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e que veio até Jerusalém para testificar se de fato tudo aquilo que falavam ao seu respeito era verdade. E quem era a rainha de Sabá? A rainha de Sabá era uma rainha de Candace. E Candace era um título atribuído a uma espécie de dinastia de rainhas. Rainhas guerreiras que detinham o poder no reino de Meroé, no sul do Egito. As rainhas de Candace eram mulheres poderosíssimas, mulheres riquíssimas, mulheres que conquistavam
grandes territórios, mulheres que ocupavam grandes jurisdições, mulheres de grande influência. E foi-se ouvido no seu lugar de domínio, no seu lugar de poder e de influência, a respeito de Salomão. Sabá era a terra dos sabeus, no sudoeste da Arábia. E é interessante porque essa região, ela controlava a importação de todas as especiarias que provinham da Índia, que passavam pela Arábia, para que então pudesse chegar até a Palestina. Nós estamos falando de uma mulher de grande poder. Nós estamos falando de uma mulher de muita influência. Nós estamos falando de alguém que a seu tempo era da mais alta importância. Mas a despeito de tudo isso, ela ouviu falar acerca da fama de um homem chamado Salomão. E então ela vai a Jerusalém para prová-lo. A palavra diz que ela vem com toda a sua comitiva. Ela vem com camelos carregados de ouro, carregados de especiarias. Ela vem com toda a sua pompa. Ela vem com toda a sua glória. Ela vem ao encontro de Salomão. E Salomão, ele foi um homem que se tornou famoso pela sua grande sabedoria. O Senhor Deus apareceu a Salomão, irmãos, e lhe disse assim: pede-me o que queres e eu te darei. Pense numa pergunta perigosa. Você já parou para pensar o próprio Deus falando diante de você: peça-me o que você quiser? Eu fico dizendo, talvez, Senhor, nunca me coloque no estreito desse. E eu te darei. E a Bíblia diz que Salomão disse: dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me a este povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? E disse o Senhor: porque foi esse o pedido do teu coração, não pedindo bens, honras ou fama, a sabedoria e ao conhecimento te darei. Bens, riquezas, honras, quais nenhum rei teve antes de ti, e depois de ti não haverá igual. Você consegue aqui mensurar porque Salomão ele era tão famoso? Porque o próprio Deus assim o fez. Assim diz o Senhor. A sabedoria de Salomão, irmãos, era uma sabedoria proveniente do alto. A sabedoria de Salomão, ela não era terrena, mas ela era uma sabedoria celeste. E foi por conta dessa sabedoria que ele conseguiu galgar níveis espirituais de autoridade. Então, olha, nós temos vivido um tempo que ele é caracterizado pelo muito saber. Nós vivemos um tempo onde muitas vezes nós ficamos até estarrecidos diante de tamanha inteligência humana. Nós estamos vivendo dias em que talvez aquilo que há alguns anos parecesse improvável ou mesmo impossível, hoje tem se tornado realidade. Nós vivemos em uma época em que as informações, elas se tornam ultrapassadas muito rapidamente. As informações, elas são globais. Aquilo que talvez você sabe hoje já é uma notícia desinformada, porque ela já está em todo mundo. Então nós vivemos um tempo de muitas informações, de muito conhecimento. E diante disso, desconsideramos que existe um nível de sabedoria no espírito, que precisa ser acessado por cada um de nós. E aqui Salomão ele vem ensinar que a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que ele recebeu da parte do Senhor, ela nos permite galgar,
ela nos permite percorrer e conquistar territórios na terra. Entenda algo: existirão conquistas na terra que elas só serão possíveis a partir de uma sabedoria do alto. A glória do reino de Salomão, irmãos, ela era esplêndida. O Senhor disse: nenhum rei que veio antes de você e nenhum outro que virá depois se tornará igual a você. Então, por mais que talvez nós venhamos aqui a conjecturar como era a glória do reino de Salomão, talvez nós não consigamos alcançar isso. A rainha de Sabá, diz o texto, que ela se vê sobressaltada com tamanha glória. E nós estamos falando de uma mulher poderosíssima. Nós estamos falando de alguém que detinha muita riqueza. Alguém que, para que as especiarias que vinham da Índia pudessem passar até a Palestina, tinham que passar pelo seu crivo. Então ela era, de fato, era alguém que ela detinha em suas mãos muitas e muitas vidas. Mas a Bíblia diz que ela fica impressionada. Ela fica assim, olha, sobressaltada com aquilo que ela vê. E é interessante que ela se impressiona com a comida que é colocada na mesa do rei. Ela se impressiona com o lugar dos seus oficiais. Ela se impressiona com o serviço desempenhado pelos seus criados, com os trajes que eles vestem. Ela se impressiona também com os trajes daqueles que ofereciam o holocausto na casa do Senhor. E ela se impressiona também com o holocausto que era oferecido na casa do Senhor. Então, olha, ela percebeu que aquilo que Salomão, preste bem atenção nisso, carregava sobre si, era escoado na vida de todos os seus súditos. Aquilo que Salomão tinha, todos os seus súditos também tinham. Aquilo que ele carregava, todos os seus súditos experimentavam. Então, olha, o governo impresso na vida do rei, ele ecoava sobre todo o reino. Certamente o que impressiona aquela mulher é que, diferentemente do seu reino e de todos os demais reinos, não era apenas um homem, aquele que se assentava no trono, que detinha toda a glória do reino. Mas quando ela olha para Salomão, ela percebe que ele e todos no seu reino experimentam da glória do rei. Você pode dizer amém? Todos aqueles que estavam debaixo do seu poder espelhavam exatamente a postura do seu rei. Demonstravam exatamente quem era o seu rei. Queridos, o reino de Deus, ele é exatamente um reino. Diga amém. Mas muitas vezes nós não o compreendemos assim. Mas a palavra do Senhor declara que o reino de Deus, ele é um reino. E nós nascemos de novo pela obra vicária da cruz. Nós somos os seus súditos, amém? Nós somos pertencentes do reino. Nós somos participantes do reino. Então entenda o que a palavra do Senhor nos permite entender nessa noite. Olha, a comida colocada à nossa mesa, o lugar que nós ocupamos, o serviço que nós prestamos, os trajes que nós vestimos, aquilo que nós oferecemos, deve espelhar exatamente a postura do nosso rei. Você está me entendendo? Amém? Então, queridos, olha, existe uma influência de governo que é impressa na vida do rei e que escoa sobre a vida de todos os seus súditos na terra. Nós somos chamados para espelhar o reino de Deus, irmãos.
Nós somos chamados para espelhar a Cristo, nosso Rei. Como súditos do Rei, nós fomos colocados por Ele num lugar de influência para espelhar a sua glória, para manifestar a sua glória, para tornar o seu reino conhecido e manifesto, amém? Nós precisamos entender de fato que nós somos participantes do reino de Deus. O coração do rei Salomão, ele foi percebido nos seus súditos pela rainha de Sabá. Perceba que o que a impressiona não é a roupa do rei. Ela conhecia o que era ter trajes reais. O que a impressiona não é a comida que o rei comia, mas o que a impressiona eram as vestes dos seus súditos, era a comida dos seus súditos, era a maneira como eles se comportavam no reino, era a maneira como eles se movimentavam no reino. Isso era o que chamou a sua atenção. Então olha, Salomão e a glória do seu reino aqui, ela representa o Senhor. Então Salomão está tipificando aqui o próprio Deus, amém? Então o reino de Deus, ele é assim glorioso. O reino de Deus, ele é esplêndido. O reino de Deus, ele é majestoso. O reino de Deus, ele é suntuoso. Diga glória a Deus. Aleluia. E a rainha de Sabá aqui, ela representa o mundo. Então o que nós devemos nos ater aqui é: será que o mundo consegue perceber em nós, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo em movimento, as características de um reino que é celeste? Quando olham para nós, o que é que eles veem em nós? O que é visto na sua vida e na minha vida? O que é que os impressiona? O que impressiona é talvez o carro que você tem, o trabalho que você tem, aonde você mora, a roupa que você veste. O que é que os impressiona? Perceba que quando a rainha de Sabá, ela olha para os súditos, o que a impressiona não é exatamente o que eles têm, mas o que está sobre eles. E ela consegue perceber que o que está neles é a mesma coisa que está no seu rei. Irmãos, eu não sei se você consegue me compreender, mas o que eu quero comunicar para você aqui nessa noite é que, olha, a mesma glória, a mesma majestade, sabe, o mesmo esplendor que está no reino dos céus, ele precisa ser visto na sua e na minha vida por aqueles que ainda não têm conhecimento do reino de Deus, amém? Então olha, você precisa ser um porta-voz daquilo que você carrega no seu coração. Nós cantamos aqui, olha, o meu coração queima por ti. Então você precisa ser um porta-voz desse fogo que queima. Você precisa ser um anunciador das boas novas. Você precisa anunciar o reino que habita dentro de você. Você é, assim diz o Senhor, a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, amém? Então é isso que a palavra de Deus declara a meu respeito e a seu respeito. Você é o povo eleito, você é a raça eleita, você é o sacerdócio real, é o povo que pertence ao Senhor, amém? É um povo de exclusividade, é um povo que o Senhor tomou para si. E Ele diz, olha, qual é a finalidade de tudo isso? Para que vocês proclamem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aleluia, aleluia. Então olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: você está na terra para refletir o governo do céu.
Será que você consegue compreender isso, irmão? Você está na terra para refletir o governo do céu, porque afinal de contas, você é a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, amém? Você não é aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito. E quando eu declaro isso, eu estou falando tanto aquilo que possa ser ruim, quanto aquilo que possa ser bom. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é, entenda, você é a raça eleita. Você é o sacerdócio real, você é o povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que a palavra de Deus diz a seu respeito. Então olha, você é aquele que veio à terra, que está na terra, para refletir, para espelhar essa glória que você carrega com você. Amém? Então nós não podemos perder isso de vista. Você é o representante legal do reino de Deus na terra. Você é o súdito do rei. A sua palavra profética precisa ser que seja feita na terra a sua vontade, assim como ela é feita nos céus, amém? Querido, quando as pessoas olharem para você, presta atenção nisso. A mesma glória que está no trono de Deus precisa ser vista na sua vida. Quando você tem a visão do trono da glória, essa é a visão que o mundo precisa ter ao meu respeito e ao seu respeito. Você é um porta-voz da eternidade na terra. Então nós somos anunciadores de um reino eterno, vencedor, inigualável. Nós somos anunciadores do rei. Nós somos aqueles que estão hoje preparando o caminho para a segunda vinda do rei. Então nós precisamos, precisamos manifestar aquilo que nós carregamos no nosso coração. Então, sendo assim, as suas mãos são as mãos dele. Os seus pés são os pés dele, diga amém. A sua voz é a voz dele, então manifeste o seu reino. Você precisa manifestar o seu reino. Você precisa tornar o rei conhecido, mesmo que palavra alguma saia dos seus lábios. A glória dele tem que ser vista. Então entenda, olha, um rei ele não governa sozinho. Um rei, irmãos, ele precisa ter os seus súditos, ele precisa ter o seu reinado. Então olha, os seus súditos são a extensão do seu reino. Então o que o Senhor está nos ensinando aqui nessa noite é que na minha vida e na sua vida, a glória do rei precisa ser manifesta. A glória do rei precisa ser conhecida. Será que nós estamos expressando aquilo que os céus querem comunicar? Qual tem sido a nossa comunicação? O que é que nós temos feito conhecer? Será que nós estamos espelhando o reino dos céus? Existe uma diferença entre os súditos de Salomão e os súditos de Cristo. É óbvio que os súditos de Salomão, eles obedeciam por conveniência, por coação, por medo. Eles obedeciam porque eles precisavam obedecer. Mas aqueles que estão debaixo do reino de Cristo obedecem por amor. Diga amém. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Senhor nunca te obrigará a nada. Nunca. O Senhor nunca te obrigará a você a amá-lo, ou mesmo a servi-lo. Me permita um parêntese, é por isso que tem tantos crentes que não fazem a diferença para nada. Você já parou para notar isso? Que ele estando ou não estando no reino é a mesma coisa. Eles não tornam a glória manifesta, eles não tornam a glória conhecida, sabe? Eles não fazem o reino ser conhecido.
Aqueles que estão debaixo do reino de Cristo, eles obedecem por amor, porque primeiro eles foram amados. Assim diz o Senhor, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, amém? Então Ele é fiel e verdadeira palavra que diz assim, olha, o amor de Cristo nos constrange. Aqueles que estão debaixo do reino de Cristo, eles são constrangidos pelo seu amor. É o seu amor que os impulsiona. Irmãos, entendam, nós não fazemos aquilo que nós fazemos como igreja do Senhor para ser visto por ninguém, mas nós fazemos pelo amor que nos impulsiona. Você já parou para notar que hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas querem mostrar tudo que fazem? Elas precisam mostrar o que fazem. Elas precisam postar cada ajuda que elas prestam a alguém. Entenda, olha, não tem nenhum problema com isso se o seu coração ele estiver íntegro. Mas na grande maioria das vezes as pessoas fazem para aparecer. É ou não é verdade? E aqui o Senhor está dizendo, não, o meu reino, ele não é da terra. O meu reino, ele é celeste. E no meu reino vocês fazem por um amor que lhes constrange. Então esse amor que nos constrange, ele vai emanar de nós e vai tocar outras vidas e vai manifestar o reino de Deus, porque nós vamos, emanar o comportamento do reino, o comportamento real. O amor de Cristo foi derramado em nossos corações, e é a partir desse amor que nós manifestamos o seu reino. Entenda, o amor de Deus no nosso coração, ele não vai ser medido por aquilo que você faz, mas ele vai ser medido por aquilo que você é. E aquilo que você faz nada mais é do que uma extensão de quem você é. Porque entenda, não são as nossas boas obras que nos salvarão, irmãos. Isso é espiritismo, não é evangelho. O evangelho, ele diz, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então nós não somos salvos pelas boas obras, mas fomos salvos para as boas obras. Então as boas obras não me salvam, mas uma vez que eu sou salvo, então eu terei necessariamente que ter boas obras para testificar a minha salvação. Então o amor de Cristo, ele me constrange. É impossível você pertencer ao reino, é impossível você pertencer à glória de Deus e você não ser constrangido por esse amor. Então esse amor, ele te impulsiona. Esse amor, ele te movimenta. Esse amor, ele vai te acelerar. A Bíblia diz que ele nos amou, a Bíblia diz que ele nos alcançou, a Bíblia diz que ele nos resgatou, amém? E ele nos colocou sobre uma posição de governo sobre todas as coisas. Querido, nós precisamos entender mais o reino de Deus. Porque muitas vezes nós temos nos comportado com uma mentalidade caída. Nós temos nos comportado com uma mentalidade de mundo, quando nós deveríamos nos comportar com a mentalidade de reino. A Bíblia diz para nós que nós somos um ser sacerdotal, diga amém. Nós somos sacerdotes, sacerdotisas do Senhor. Nós fomos levantados para dominar sobre todas as coisas, na medida em que nós espelhamos o reino dos céus, amém? Queridos, entendamos, nós somos chamados para sermos sacerdotes do rei. Nós fomos chamados para ministrar. Nós fomos chamados para servir e dominar sobre todas as coisas. Entenda, olha, a palavra diz que nós temos a imagem do Filho, nós somos a semelhança do Pai e nós temos o fôlego do Espírito Santo em nós, diga amém. Então você é a imagem do Rei sobre a terra. Você precisa entender isso. Quando eles olham para você, eles precisam ver o Rei que você carrega.
Essa é a sua identidade original, irmãos. Isso foi aquilo que o diabo quis roubar. Era assim que Adão exercia o seu sacerdócio antes do pecado. A Bíblia diz que ele dominava sobre todas as coisas. Você consegue imaginar o exercício desse domínio? Queridos, todas as coisas se sujeitavam a ele, toda a criação, ela se inclinava perante ele. Por quê? Porque estava ali o sacerdote do rei. Estava ali a representação do rei. Agora, quando o pecado adentrou na terra, toda a criação se rebela. Perceba que antes do pecado, Adão ele não tinha que plantar para colher. Ele simplesmente colhia, porque o Senhor já havia plantado. Mas depois que o pecado ele entra, a criação, a terra se rebela. Ela começa a criar os seus espinhos e abrolhos, assim diz o Senhor na sua palavra. Do suor do teu rosto tu comerás o teu pão diariamente, penosamente você granjeará e você sofrerá na terra, assim disse o Senhor. Então foi isso consequência do pecado. Mas a Bíblia diz que Cristo veio e restaurou todas as coisas. Diga aleluia. Lá na cruz ele nos redimiu, e ele redimiu toda a obra criada. Ele readquiriu a imagem e semelhança e o fôlego do Espírito e a deu novamente ao homem. De forma que quando você espelha o reino a partir da imagem do Filho, da semelhança do Pai e do fôlego do Espírito Santo, todos se curvam novamente a você. Nós precisamos entender isso, irmãos. Olha, todo o território que você adentra é tomado por herança. Porque você é um representante legal do Criador de todas as coisas. Você é o seu sacerdote. Foi ele quem disse: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então essa é uma palavra que diz respeito a nós como igreja do Senhor. Então olha, você é a imagem do rei sobre a terra. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga isso para ela, diga: você é a imagem do rei sobre a terra. Agora sabe, eu queria que você pudesse entender a profundidade dessa mensagem. Queridos, o que a palavra está nos fazendo entender aqui é que, olha, quando você se manifestar, eles verão o próprio Deus na sua vida. Entenda, o Senhor só vê dois tipos de pessoas na terra: os vivos e os mortos. O Senhor não olha a tua cor, o teu tamanho, a tua nacionalidade. Quando Ele olha para você, Ele não olha, sabe, a tua conta bancária. Ele não olha a tua posição, o teu grau de instrução. Ele simplesmente enxerga vivos e mortos. Ou você faz parte do contingente dos vivos, ou você faz parte do contingente dos mortos. E é exatamente assim que a criação te enxerga. Ou você é vivo, ou você é morto. Quando toda obra criada vê em você a imagem do Filho, a semelhança do Pai e o fôlego do Espírito, presta atenção, ela se inclina, ela se submete e ela aguarda com expectativa manifesta a glória. É isso que diz a palavra, irmãos. A palavra diz que a criação espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos entender isso de uma forma mais profunda, eu repito. Você consegue imaginar algo demasiadamente impossível para Jesus? Sim ou não? Há algum impossível para Deus? Sim ou não? Responda para mim, sim ou não?
Há algo que Deus não possa fazer, sim ou não? Ele pode todas as coisas, amém? E o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você é que nós somos seu sacerdote. O que a palavra de Deus está nos fazendo entender nessa noite é que nós somos os seus representantes legais. O que a palavra de Deus está nos fazendo entender nessa noite, queridos, é que quando eles olharem para nós, os seus olhos estarão diante do próprio Deus. Eu não estou dizendo que nós somos deuses, mas eu estou dizendo que nós carregamos a sua glória. Ele habita em nós, amém? E como nós ouvimos aqui na quarta-feira, esse poder, ele precisa explodir. Ele precisa vir ao conhecimento. Esse poder, ele precisa tocar os mortos, para que então eles se tornem vivos. Irmãos, você, é como foi dito aqui também nessa noite, olha, Cristo em nós, a esperança da glória. Quando eles perceberem você, quando eles virem você, quando eles virem a mim, é como se eles estivessem vendo o próprio Cristo e dizendo, olha, a esperança, porque eles estão aqui. Você precisa manifestar o reino que você carrega. Nós precisamos deixar de lado toda timidez e sermos ousados. Amém? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. A partir do verso 10. Assim diz o Senhor: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Assim, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Aleluia. Queridos, esse texto nos fala sobre uma autoridade real. Nós fomos criados em Cristo Jesus, diga amém. A palavra diz, olha, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Mas esse texto, ele também nos faz entender que, além de termos sido feitos nele, nós também somos desenvolvidos nele, para ser como Ele é. Nós somos chamados a atingir a estatura de varão perfeito. O que Ele readquiriu na obra da cruz foi a imagem e semelhança que haviam sido perdidas por consequência do pecado, e Ele nos reaveu. Nós somos a sua imagem e nós somos chamados por Ele a expressar a ordem do céu na terra. Nós precisamos entender que nós somos cidadãos celestes. E aquilo que é do céu precisa invadir a terra, irmãos. Precisa tocar a terra. O texto diz assim, olha, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos transportados, declara a palavra do Senhor.
Nós éramos trevas, mas agora nós somos luz, amém? Por isso as Escrituras dizem: brilhe como os astros no céu. Há uma glória em nós que precisa brilhar. Há uma glória em nós que precisa ser manifesta. Há uma glória em nós que precisa ser conhecida. Ele nos arrancou do império das trevas. Ele nos arrancou do lugar de morte. Ele nos arrancou do lugar de escravidão. E Ele nos transporta para o reino do seu Filho amado. Nós agora somos participantes do seu reino. Então entenda o que nós estamos comunicando aqui. Olha, a comida servida na mesa do rei é a minha comida e é a sua comida. As vestes que nós vestimos agora, elas são vestes alvas e límpidas, amém? Nós precisamos entender, irmãos, que essas vestes, elas não serão apenas nos dadas, mas elas já nos foram dadas. Nós precisamos entender que o reino, ele já começou hoje e agora, que o reino ele está em movimento até alcançar a sua plenitude. Então quando o Senhor olha dos céus para a terra, Ele enxerga aqueles que têm as suas vestiduras brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, e aqueles que ainda não as têm. E então Ele olha para nós e diz: manifestem o meu reino, manifestem a minha glória, torne conhecida aquilo que vocês carregam dentro de vocês, brilhem como os astros no céu, manifestem a minha glória, assim diz o Senhor. Como nós dissemos, olha, há uma expectativa da criação pela manifestação do reino. Então olha, espelhe o reino. Você precisa torná-lo conhecido. Eu e você fomos transportados para um reino de luz, e agora nós devemos manifestá-lo no império das trevas. Há tantas trevas, há tantas dores. Entendamos, irmãos, não há maldição sem causa. Assim diz o Senhor na sua palavra. Nós sentimos muito tudo que nós temos visto, mas não se enganem, tudo é consequência do pecado. Pastor, o Senhor está dizendo que isso está acontecendo com eles porque eles são pecadores? Sim, mas nós em nada somos menos pecadores do que eles. Então aquilo que está acontecendo com eles também é culpa nossa, é responsabilidade nossa, porque nós somos todos iguais diante do Senhor, amém? Talvez a diferença entre alguns de nós é que os nossos olhos já tenham sido abertos, mas agora nós precisamos nos desenvolver mais nele. Transportado aqui é ser transladado, transplantado. Você foi arrancado do império das trevas e você foi colocado no reino de luz. Isso está dizendo para nós, olha, nós não somos mais participantes de um mundo caído. Diga amém. Irmão, você precisa entender isso. Agora nós vamos manifestar o reino de luz nesse mundo caído. Agora a glória de Deus, ela precisa ser vista na sua vida. Por quê? Porque você tem a imagem do Filho, a semelhança do Pai, você tem o fôlego do Espírito. Você é um remidor geracional. Você foi chamado para remir gerações. Você foi chamado para remir ou redimir um povo para a glória de Deus, amém? Você faz parte da corte real. Você é a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Você é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, entenda, você tem que chegar chegando. Entenda uma coisa, a palavra diz assim, olha, os tímidos não herdarão o reino de Deus. Perceba, o texto não está falando sobre salvação.
São coisas distintas. A palavra diz: aquele que crê será salvo. Amém? Mas os tímidos não herdarão o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é aquele que se impõe sobre o império das trevas. O reino de Deus é aquele que estabelece luz em meio às trevas. Mas os tímidos não poderão herdá-lo. Porque nós temos que chegar, novamente eu digo, chegando. Nós temos que chegar à semelhança de Pedro e João, quando estão entrando no templo, a porta formosa, quando tem um mendigo há 37 anos lá, e ele está dizendo assim: olha, por favor, me dá uma esmolinha. E eles olham para ele e dizem assim: olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, eu carrego um reino dentro de mim. Aquilo que eu tenho, eu te dou. Amém? Ah, irmãos, eles olham para aquele homem e dizem assim: olha, em nome de Jesus, levanta-te e anda. A Bíblia diz que aquele homem dá um salto. Aquele homem recebeu o reino. Porque houve alguém que entendeu quem era. E ele manifestou o reino de Deus na vida daquele homem. Você não sofre mais a influência de principados e potestades, porque agora você está no reino do Filho do seu amor. Diga amém. Você agora é um cidadão do reino, que manifesta o reino, que glorifica ao Pai. Você precisa romper definitivamente com o império das trevas. Você precisa viver o reino e manifestar o reino. Você é um cidadão do reino. E a glória de Deus, ela só será conhecida através da manifestação dos súditos do rei. Eu e você precisamos nos levantar e manifestar o reino. Você está me entendendo? Diga amém. Então, a palavra do Senhor para a sua igreja nessa noite é: espelhe o reino. Você precisa refletir o reino. E o reino de Deus, ele habita dentro de você. E quando então aquilo que nós carregamos se manifesta, irmãos, os céus invadem a terra. E deixa eu dizer para você, isso é tudo que o Pai espera. Amém? Então, olha, diante de tantas dores, diante de tanta tristeza, diante de tanto caos, o Senhor está dizendo à sua igreja: seja minhas mãos, seja os meus pés, seja a minha voz. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: não se contente em sair daqui desse lugar e voltar para sua casa, para o seu aconchego, quando existem muitos nessa hora que precisam da manifestação do reino. Pastor, o que é que eu devo que fazer? Eu não estou dizendo que você tem que sair agora e ir à procura de qualquer pessoa a quem você precise manifestar o reino. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é: você é um agente do reino. E você precisa manifestar o reino na sua vida, onde quer que você vá. Então, em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus, e quando
eles olharem para mim e para você, eles possam ficar assim, assustados. Assim como a rainha de Sabá ficou quando olhou para Salomão. A Bíblia diz que ela veio para Salomão com muitos questionamentos difíceis. E ela questionou, a Bíblia diz, até ela não ter mais fôlego. A Bíblia está dizendo, olha, ela já não tinha mais o que perguntar. Tudo que era perguntada, grande era a sabedoria de Salomão. E ela disse assim, olha, não é nem a metade do que me disseram. Eu não acreditei, mas quando eu cheguei aqui e vi, eu constatei que aquilo que me disseram não é a metade daquilo que os meus olhos veem. Algo da glória de Deus precisa ser visto na sua vida e na minha vida. Eles não podem olhar para nós e ver que eu sou só quem eu sou. Eles não podem olhar para mim e dizer assim, é só o pastor ali da igreja. É o mecânico, é o barbeiro, é o cabeleireiro. Quando eles se depararem com você, eles têm que olhar para você e ficarem assustados e dizer, que glória é essa? E essa é a hora, irmãos, que você impõe as mãos e você manifesta o reino. Não seja tímido. Não seja tímido. Ainda que talvez algo em mim precise ser ajustado, mas eu quero ser aquele que entre muitos atropelos em algum momento vai acertar. Amém? Eu quero ser aquele que talvez possa até ser exposto ao ridículo, mas em algum momento a glória vai se manifestar. Em nome de Jesus, Igreja do Senhor, espelhe o reino. Vamos trazer o reino para a terra. Vamos manifestar a glória de Deus, amém? Eu quero declarar no nome de Jesus, fica de pé. Eu quero declarar no nome de Jesus que essa glória está entre nós, ela habita em nós, amém? E esse é um lugar propício para que ela seja manifestada, porque nós estamos aqui reunidos em seu nome. Então, em nome de Jesus, eu já quero declarar aqui que essa é uma noite de cadeias serem quebradas. Essa é uma noite de libertação, é uma noite de cura, é uma noite de salvação, é uma noite de fato onde nós vamos manifestar o reino de Deus aqui nesse lugar, amém? Então eu quero declarar sobre a sua vida, você que entrou nesse lugar e ainda não tem a Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida, você vai sair daqui nessa noite salva para a glória do Deus Todo-Poderoso. Hoje é noite de redenção, hoje é noite de remissão. Nós somos sacerdotes do Senhor, nós somos aqueles que manifestam o seu reino e a sua glória. Nós somos aqueles que a criação se curva diante de nós e diz, manifesta o reino sobre mim. Aleluia. Então todo principado, toda potestade, hoste maligna, agora em nome de Jesus, seja destronado do seu lugar, perca o seu lugar agora, e que venha o reino de Deus, e que venha a glória de Deus, e que se manifeste o seu poder. Sim, nós declaramos os céus abertos sobre esse lugar, nós declaramos a